E aí galera, beleza? Eu queria só avisar um negócio pra vocês, que esse vídeo eu gravei ele em 3 partes. Então essa é a primeira parte sobre o fandom e uma análise que eu vou fazer ali usando alguns teóricos da ciência da religião e de outras áreas para a gente entender esse fenômeno. Então esta é a primeira parte do vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar e também comentar. E vamos lá dar uma olhada nessa primeira parte aí. Se a gente entrar no YouTube e digitar fandom, a gente vai encontrar muita informação e bastante vídeos sobre o assunto. Entre os maiores vídeos visualizados, a gente tem os vídeos que falam ou fazem um top 5 sobre os fandoms mais tóxicos. E aí, se a gente der uma clicada e assistir os vídeos, sim, eu fiz isso, a gente vai ver o quanto é que determinados comportamentos e ideias têm um padrão que se segue em diferentes fandoms, uns sendo mais radicais, outros menos radicais, mas a discussão e também a radicalização das ideias está presente nesses grupos. Então é o seguinte, existem muitos pesquisadores que estudam fandom desde o final da década de 80, alguns desde a década de 70. E o fandom é sim visto como um fenômeno religioso secular. Não sabe o que é isso? Tem este vídeo aqui que eu falo sobre o que é uma religião secular. E é nesta pegada que a gente tem que entender o fandom para tentar, às vezes, tomar cuidado em grupos como esse que a gente pode querer fazer parte, ou que a gente tem uma pessoa que faz parte e a gente não consegue lidar, às vezes, nas discussões com essas pessoas. Eu sei que a gente pode estar parecendo que fala de política, porque é um pouco disso também. Mas, neste caso aqui, a política está sendo muito mais tratada a um fenômeno cultural ou algum produto da cultura pop. Eu sou o Ed, esse canal é o Altas Teses. Neste canal a gente faz análises a partir da ótica da ciência da religião, usando as dimensões das religiões, que são alguns aspectos que a gente falou já neste outro vídeo aqui e que eu aconselho a dar uma olhada, que está bem bacana e é bem interessante para a gente entender as formas como a gente vai fazendo as análises por aqui, beleza? Vamos lá! A pergunta base deste vídeo é: o fandom ele pode ser visto como um tipo de culto religioso? Esta pergunta pode ser uma pegadinha que alguém pode estar querendo fazer ou forçação de barra. Essa é a opinião de alguns pesquisadores que já pesquisam o fenômeno há muitas décadas. Antes da gente entrar na análise das dimensões, a gente tem que pontuar aqui o período em que foi sendo estudado e a forma como este grupo foram sendo. O que se fala é de ondas de estudos sobre o fandom. A primeira onda do fenômeno, ela vai ficar muito preocupada ali com questões de poder e representação, consumo da mídia de massa popular. Sim, esse lugar seria um lugar de luta pelo poder, né? O fandom é visto neste período como um lugar de desajustado e que subvertia e lutava contra a própria indústria da mídia. Um dos autores que vai se destacar neste período vai ser o John Fiske, ali no final da década de 80. Ele vai fazer uma defesa desses grupos como ativistas contra o sistema capitalista normativo. Ele era contra algumas abordagens que taxavam e estereotipavam os grupos e lutou principalmente contra a representação negativa da mídia e da academia em relação a esses grupos. A gente viu ao longo da última década, por exemplo, a forma como foi tratado ou retratado ali de uma maneira até que positiva, ou dos fandoms, nerds, geeks, e que isso tomou um espaço muito maior na mídia de uma maneira muito mais positiva de quem, por exemplo, viveu isso na década de 80 ou 90 ou mesmo a primeira parte de 2000. Já a segunda onda, que vai iniciar ali a partir de 90 e 2000, o fandom ele vai ser estudado de uma outra maneira, em que vai ser entendido o local onde as hierarquias sociais e culturais vão ser reproduzidas. Questões de gênero também vão ser tratadas nesse período por alguns autores, por algumas autoras, mostrando que o fandom não era nenhum espaço extraordinário e que, na verdade, como toda instituição ou subcultura dentro de uma cultura, vai reproduzir ali as suas desigualdades. Um conceito que foi muito utilizado por este período vai ser o conceito de hábitos do Pierre Bourdieu, que é para destacar a importância e a especificidade que os fandoms cultuam. Já a terceira onda vai fazer uma outra abordagem. Neste período, já ali no final da década de 2000 para cá, vai ser retomado, por exemplo, aspectos patológicos que podem estar presentes nas pessoas que fazem parte desse tipo de atividade ou tipo de cultura social. Então a abordagem psicanalítica vai voltar e aí a gente vai ter um problema, segundo John Fiske, porque durante muito tempo tentou se desassociar a
patologias psicanalíticas destes grupos, que eram os estudos que vinham até 80, quando o John Fiske aparece com uma outra proposta. Numa outra geração, depois do John Fiske, a gente tem o Henry Jerkins, que vai aparecer ali como um Akafan, sim, que seria um pesquisador que também era... E o Henry Jerkins vai ver como um retrocesso essas abordagens muito mais psicanalíticas, tentando associar os fãs como alguém com um problema patológico ou algo nesse sentido. E uma outra coisa bem interessante pra gente é a crítica que ele vai fazer do fandom como religião, no que ele chamou de paralelomania, que é a mania de ficar fazendo os paralelos que algumas abordagens acadêmicas ou antropológicas vão ter que fazer. Aqui a gente tem que fazer um ponto, porque a comparação ele é um método muito antigo e ele serve para a gente tomar uma base cultural para tentar entender em que nuances ou que semelhanças e diferenças um outro grupo vai ter em relação à base do pesquisador que está analisando. A história das religiões comparadas vai ser basicamente pegar o cristianismo e comparar com as descobertas feitas nas colônias, nas invasões que vão sendo feitas ao longo dos séculos. Mas o interessante aqui é que a palavra fã, ela vem de fanáticos, que eram um atendente do templo Fanos religioso em Roma. A ideia do fã, ela vai surgir, por mais que o Henry Jerkins não queira, a partir da figura de um religioso. Então, na crítica dele, ele vai trazer a ideia de que quando você faz uma comparação de um religioso com um fã de uma determinada cultura, seria olhar para o fã e achar que ele não tem capacidade de separar a ficção e a realidade. Assim, o Henry Jerkins, ele é muito influente dentro da área da comunicação. Ele é o autor que vai falar sobre a tal da cultura da convergência, transmídia, cultura participativa. Cultura participativa é mais conhecido entre os antifãs ou os fãs ou o pessoal da mídia que analisa produtos culturais, o famoso fanservice. Qual é a ideia do Henry Jerkins? Com esse contato muito maior entre público e a indústria passa a direcionar os produtos culturais a partir daquilo que os fãs almejam ou daquilo que os fãs discutem. E aí a gente vai ter uma série de artigos que vão analisar de que forma os fãs interferem numa produção cultural. Então o fanservice, segundo ele, é essa cultura participativa em que há uma interação muito maior entre o fã e o produtor, ou mesmo o criador, o roteirista. Nesse último ponto, o Jerkins vai passar a ver a relação entre produtores e consumidores como menos hierarquizada, tendo um consumo ativo e reflexivo sobre aquele produto que está sendo consumido. Para não ficar só na galera lá de fora, eu queria destacar aqui autores como Simone Pereira de Sá, o Rodrigo Carneiro e o Rogério Ferraras. Eles têm um livro sobre cultura pop em diversos aspectos que vai ser analisado. Tem o link lá embaixo. Eu não usei muita referência dessa galera. O material não tem tanto aquilo que eu tava procurando, que era uma análise muito mais dos aspectos religiosos que podem ser vistos ali dentro desse fenômeno cultural do fandom. Mas fica a dica, dá uma acessada lá embaixo.